Olá novamente. Então hoje a gente vai ver o período do Japão. Ele atravessa um período já de transformação no início do século XX, que é período conhecido como período do Imperador Taisho, né? E Taisho ele sobe ao trono do Crisântemo em 1912, depois da morte do Imperador Meiji anterior. Vejam, temos que considerar o resultado das reformas feitas pelo Japão no final do século XIX. Né? Foram reformas profundas, tiveram repercussões sociais e econômicas, e um novo quadro político surge no Japão, bastante influenciado pelos valores ocidentais, constitucionais e democráticos. Agora, existem problemas, né? Porque a sociedade ainda vai absorvendo, é uma sociedade oligárquica, conservadora, e eles mantêm os valores da tradição japonesa, apesar de adotar esses aparatos ocidentais. Veremos também nesse período que o Japão conhece crises de cunhos, de repercussões sociais que começam a abalar a sua estrutura política, né? Então eu trouxe aqui até uma figura interessante, uma pintura já da década de 20, do período do Japão Taisho, em que reflete-se a modernidade, né, nos costumes e nos valores estéticos japoneses, né? Então, a, a época da morte de Meiji, isso vai se dar já em 1912, isso, e aí tem até uma figura aqui da procissão do seu funeral. O Japão ele já tinha se consolidado uma nação, né, com crescimento sustentado, unificado e respeitado no plano internacional, né? Vejam, já foi inclusive já consolidada aquela aliança naval com os britânicos de 1902, o que permitiu o Japão guerrear sozinho a Rússia e ganhar em 1905, né? Haverá transformações que a modernidade ocidental vai trazer para a sociedade japonesa. Na política também vão ter vários partidos eleitos, né, num ambiente democrático, e conservando aí algumas outras ideias opositoras, alguns defendendo mais um comunismo. E é interessante porque em 1917 vem a Revolução Bolchevique, que inspira muitos sindicatos e partidos comunistas, né? Alguns monarquistas, alguns de cunho mais nacionalista, né? Então, em suma, como eu escrevo ali, eu retirei o trecho, o Japão vai refletir e absorver os ventos das mudanças das primeiras décadas do século XX, né? Então, o imperador Taisho, o Yoshihito, ele vai suceder Meiji, o Mutsuhito, em 1912. Né? É nesse período que o Japão conhece uma relativa calmaria e prosperidade, né? Inclusive tem um cartão postal da exposição de Tóquio de 1914, o Japão tentando demonstrar como aquelas exposições de Paris e Londres, de Saint Louis no final do 19 início do 20, de que era sim um país em transformação e moderno, né? Foram nesses anos, isso até 1926, quando o Yoshihito morre, vão florescer também, num ambiente plural e democrático, críticas e propostas, né, ao sistema japonês, né? Então, dentro dos intelectuais e políticos, você teve as ideias de Minobe, né, o constitucionalista Minobe, que vai sugerir uma espécie de uma nova constituição monárquica e parlamentar no Japão, né? E no plano externo, o Inazumi Nitobe, que inclusive um experiente diplomata, ele vai inclusive chegar a ocupar cargos importantes, né, no plano internacional, como o de subsecretário-geral das Ligas das Nações, né, e também foi diretor da Unesco,
dessa época, né? Na verdade, é a precursora da Unesco durante aquela época, que é o Comitê Internacional da Cooperação Intelectual. E ele vai também repensar a nova ordem mundial, a ser mais racialmente e culturalmente diversificada. Isso é muito importante, né? Porque temos aí uma denúncia, na verdade uma tentativa de Nidobe de buscar primeiro um plano internacional, uma ordem internacional juridicamente de acordo com os princípios do direito internacional dos países ocidentais, mas ele denuncia a falta de igualdade racial e cultural nessa ordem internacional. Né? Coisa que, por exemplo, Gandhi também vai trabalhar isso no Império Britânico, mas o Nitobe ele tenta propor isso e aí a partir daí os japoneses vão trabalhar essa questão de que eles têm que também serem aceitos em pé de igualdade jurídica diante dos países ocidentais. Isso é um pano de fundo muito interessante para observarmos depois o andamento na década. Né? Bom, no plano social, o período Taisho vai testemunhar mudanças sensíveis. Né? Isso vai decorrer primeiro do crescimento dos centros urbanos do Japão, vai haverá um crescimento da classe média urbana e assalariada, que é chamado Sarariman. Né? Homens e mulheres começam a serem consumidores de novos produtos e hábitos vindos do exterior. Isso inclui cigarros, jazz, beisebol, sapatos, vestidos, maquiagens, gravatas, chapéus. Né? Isso vai formar todo um público leitor de como já era nos séculos anteriores, de leitores de pequenos contos, novelas, folhetins, jornais, ficções gráficas, né, como o mangá, e por assim vai. Então, trouxe aí, por exemplo, novas vestimentas, né? O beisebol entra e se populariza largamente no Japão e também os novos sensos estéticos no Japão. Agora, da classe trabalhadora, camponeses e trabalhadores, isso não vai prosperar em igual medida. Né? Na verdade, o salário desses, eles mal acompanham o processo inflacionário, né, da economia, e isso vai marginalizar cada vez mais um expressivo contingente populacional. Né? Eu tenho aqui em cima uma revolta que terminou na queima de dos centros comerciais da Suzuki em Kobe, né, o que é chamada a Revolta do Arroz de 1918, e também a greve dos trabalhadores da Mitsubishi Kawasaki de 1921 abaixo. Né? Então, isso tudo vai formar um pano de fundo de excluídos e ressentidos dessa urbanidade próspera. Né? E é interessante que é justamente aí, desses marginalizados, que alguns começam a orbitar mais para o comunismo, para os sindicatos, outros começam a ir muito mais para o conservadorismo e ultranacionalismo, que vai fazer com que essas correntes cresçam nas décadas seguintes, principalmente o ultranacionalismo. Né? Mesmo porque o soldado, o camponês, ele empobrecido, ele busca a presença o emprego que no campo está deteriorado, ou a fome, ou desemprego, e ele entra na hierarquia militar como soldado. E é justamente aí que trabalha-se depois as ideias do ultranacionalismo, do imperialismo japonês, que vai formar a soldadesca que vai combater depois na década de 30, na Primeira Guerra Mundial, década de 30 e Segunda Guerra Mundial. Então aí esse é o material humano com que o Império o exército japonês vai se assentar. Né? Bom, mas no geral a indústria japonesa ela cresce, né, nos centros urbanos, né? Ela vai principalmente conhecer um boom durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente na produção têxtil, né, de setores mecanizados que já tinham sido assentados na época Meiji. Né? Temos aqui fotos, por exemplo, da indústria têxtil
E é interessante notar a expressiva presença feminina nessas fábricas, né? Também a demanda externa ela vai ser um grande propulsor da demanda de têxteis e de produtos japoneses na Primeira Guerra Mundial, né? Vejam vocês esse gráfico que eu peguei. Percebam que o crescimento do PIB japonês anual tá até na virada do século XIX para o XX, estava em 3, começou a decair para menos de 2, né? E aí depois, quando há a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele dá um boom de menos de 1,5% para quase 4,5%. E isso vai vigorar até mais ou menos aí, 1921, 22. E aí você começa a ter uma longa queda a se acentuar depois na crise de 1929. Né? Então, durante o período da Primeira Guerra Mundial, você tem uma prosperidade notável da economia japonesa, né? Muito baseado nas demandas dos têxteis. E é claro, a participação efetiva do Japão na Primeira Guerra. O Japão ele entra na guerra aliado aos britânicos e aí com isso ele declara ele é beligerante contra os alemães, né, na Primeira Guerra Mundial. E o Japão então ele passa rapidamente a tentar invadir possessões alemãs no leste asiático, entre elas algumas ilhas na Polinésia, né, região de Shandong e de Qingdao, aqui apontado no mapa na China. E eles tomam essas regiões, né? E tudo isso está ilustrado aí no charge, em uma das suas fotos. A ofensiva também aproveitada pelos japoneses, eles vão assegurar a presença na região manchuriana, né, aqui no nordeste da China, né? E certa presença vindos da sua presença da Coreia, que tinham se estabelecido formalmente em 1910 como a Coreia como uma colônia japonesa. Ele vem da Manchúria e atravessa o rio Yalu e ocupa toda essa região nordeste chinesa e península coreana. Além do que ocorreu na Primeira Guerra Sino-Japonesa, que os japoneses já tinham ocupado a região de Taiwan. Ou seja, já estava se formando uma espécie de império japonês, e esse mapa é a situação em 1914. Ora, existia uma contenda significativa, porque quando o Japão ele ocupa regiões da China, ele começa então a impor demandas sobre o regime chinês, que estava bastante fragilizado. E ele faz uma série de demandas, que é chamada as 21 demandas da China sobre o Japão em 1915. Ora, isso vai causar um escândalo entre os chineses. Isso também vai ter uma rejeição de boa parte da sociedade internacional, que entende que o Japão está exigindo demais, de querer ocupar mais territórios da China, né? Inclusive a Manchúria, que é uma região de campos férteis e de recursos minerais como o ferro e o carvão, necessários para o projeto industrial japonês, né? O Japão, pelo fato de ter participado ao lado dos aliados vencedores da Primeira Guerra Mundial, ele é convidado também para participar das negociações de paz da Primeira Guerra Mundial, que se dá em Versalhes em 1919. O Japão ele compõe como convidado um membro dos 4 grandes vencedores da guerra, mesmo porque, antes que eu esqueça, o Japão ele mandou tropas para tentar também combater a guerra civil que vai seguir a Revolução Bolchevique, né, que vai perdurar aí de 1917 até mais ou menos 1921, 22. E ali no leste asiático haverá tropas japonesas para combater os bolchevistas. Tanto é que esses são os últimos bastiões de guerra contra os bolchevistas, e eles predominam eventualmente, mas os japoneses eles combatem os bolchevistas. Daí enxerga-se que há preocupação também dos japoneses de não ter alastradas ideias bolchevistas comunistas pelo Japão. Então temos um governo aí, primeiro aliado a determinados países ocidentais e apresenta um acentuado anticomunismo.
Então, voltando aqui às conferências de Versalhes. O Japão ele se une com os quatro grandes vencedores, né? A Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos e a Itália, para definir a nova ordem internacional. Agora, baseados inclusive na ideia, como eu falei anteriormente do Inoue, o Japão ele propõe então uma cláusula que é de igualdade racial. Essa cláusula ela não é atendida, na verdade ela é rejeitada pelos britânicos e pelos americanos principalmente, né? Então a gente tem até inclusive uma frase do general Tojo, que vai ser um dos principais generais do Japão na Segunda Guerra Mundial, que ele fala que, olha, que salienta de que a proposta de igualdade racial apresentada pela delegação japonesa, que está aí retratada abaixo, vai ser rejeitado pelo governo britânico e americano. Isso gera um ressentimento dos japoneses, novamente, de que eles vão ser discriminados e que não são tratados por igual, né, como foi proposto. E é uma coisa perigosa, porque eles exercitam a sua hegemonia e de que isso vai ter consequências. Né? Vai ter consequências no plano da ordem do leste asiático e também a ordem internacional. Veja, isso tudo vai ser o pano de fundo para a série de crises que vai embalar a ordem internacional do leste asiático entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, estou dando aqui os fatores, o cenário, para depois entendermos a crise entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial no leste asiático. Então, essa delegação é rejeitada. Haverá também outras crises que têm impacto no Japão. Eu esqueci de falar para vocês também que existiu um grande terremoto na região de Kanto de 1923. Isso vai também ter consequências econômicas e sociais, né? E que, eventualmente, isso tudo vai ser ainda mais agravado com o acordo naval assinado em Washington de 1921-22. E esse acordo naval de Washington, assinado pelas principais potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, isso vai incluir inclusive também não somente os britânicos, americanos, os japoneses, como franceses e italianos, de que deveria no Pacífico, no leste asiático, de acordo com a tonelagem, seguir a seguinte proporção de 5-5-3, na ordem de Grã-Bretanha, Estados Unidos e Japão. A Itália e a França seriam 1,75 para cada. O que, na verdade, afronta o que foi acordado em 1902 com a Grã-Bretanha, que reconhecia que os japoneses eram predominantes no leste asiático. Agora os ventos mudaram. Né? Os ventos mudaram, os americanos inclusive entram aí como protagonistas na região do Pacífico. Os japoneses se sentem traídos nesse acordo, né? Percebem que os ocidentais vão se beneficiar entre si e excluem o Japão. E aí você deve perguntar o seguinte também: por que foi rejeitada a cláusula de igualdade racial, principalmente por parte dos britânicos e os americanos em Versalhes? Primeiro, o Império Britânico tinha um vasto império pelo mundo. E se ele apoiasse a questões de igualdade racial, poderia pôr em risco o seu Império Britânico, né, pelo mundo, inclusive na Índia, no Sudeste Asiático e no continente africano. Então, foi uma defesa conservadora, imperialista e racista dos britânicos. Por que dos Estados Unidos da América? Você tinha uma grande migração de chineses e de japoneses desde o final do século XIX para os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, com o tempo, percebendo que existia grande contingente de mão de obra japonesa, começou a ver isso uma ameaça ao trabalho, ao emprego dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos começam a propor, no início do século XX, uma série de leis que tenta barrar a entrada de imigrantes, não somente de chineses e japoneses, como entre outros. Né? E gradativamente os japoneses então começam a se ver cada vez mais recuados e excluídos do cenário internacional. Então o que a gente está vendo é um processo de marginalização, né? De rejeição
de propostas jurídicas sólidas, igualitárias, e a exclusão de momentos chaves de negociação na diplomacia internacional entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, isso vai ser boa parte que vai acontecer no Japão na era Taisho. Em 1926, o imperador Taisho, ele tinha problemas de saúde, ele já tinha uma situação de saúde bastante débil, e ele chega a morrer em 1926. Né? Em 1929 vem a quebra da Bolsa de Nova York. Isso vai afetar duramente a economia japonesa, que depende de exportações de algumas matérias-primas no mercado internacional. E tudo isso vai ser o cenário para uma série de crises que vai se avolumar na década de 30 e diante. Isso a gente vai ver já na nossa próxima aula.